Bom dia! Vamos começar a nossa aula de artes e hoje nós vamos falar sobre um artista, Piet Mondrian. Era um artista holandês, que no começo da sua vida como artista, ele pintava muito a natureza, né? Como a maioria dos artistas, mas porém com umas cores muito fechadas, umas cores muito acinzentadas, sem vida, né? E com o tempo, né, ele foi mudando o seu ponto de vista e com isso ele quis retratar, com esse novo ponto de vista, ele não queria dar a forma real dos objetos. Ele queria transformar de um modo diferente de ver, né? Um modo de que ele via como se tudo viesse de uma forma super primitiva, da forma geométrica. E nisso ele utilizava, né, nesse ponto de vista novo dele, ele estava utilizando bastante as formas geométricas do quadrado e do retângulo. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho as obras dele do início, né, da sua vida como artista, e depois vou mostrar para vocês como que ele passou, né, passou a empregar um novo olhar das suas telas. No caso aqui, você pode observar que as cores que ele utilizava era muito fria, né? Não era uma coisa muito alegre. E aqui, tá vendo? Nessa obra, ele estava utilizando somente as cores pastéis, no caso, bege, acinzentado, e tudo já utilizando as formas geométricas, tá vendo? Aqui ele queria retratar um jarro e a pureza, né, das formas, no caso. E aqui é uma outra obra dele também, onde ele também só estava utilizando as formas geométricas e as cores pastéis. Com o seu novo ponto de vista, né, o seu novo olhar, ele começou a utilizar as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, sempre intercalando com o branco, que é o neutro, e o preto, utilizando também linhas horizontais e verticais para compor a sua obra. Vou passar para vocês agora também um videozinho explicando melhor sobre a biografia desse artista, ok? Tem um artista que trabalhou com as figuras geométricas de uma forma muito peculiar, e ele se chamava Piet Mondrian. Esse artista, ele nasceu na Holanda e virou um pintor muito importante de um período chamado modernismo. Já faz um pouco de tempo, mas até hoje ele é muito lembrado, e suas obras mais ainda. Nas suas obras, ele abandonou as formas naturais das coisas. Como assim? Tudo que existe tem uma forma natural. Quando você olha para uma cadeira, você olha uma cadeira. Se você olha para o seu caderno, você está vendo o seu caderno. Como seria ver o formato geométrico dessas coisas? Né? É esse exercício que ele começou a fazer. Começou a parar de olhar para as coisas como elas são e começou a pensar em como elas são de verdade, as formas mais primitivas delas. Então, ele transformava elas em formas abstratas, ou seja, diferente das formas reais dos objetos, né? Era essa a proposta dele. Que diferente, né? Depois de alguns estudos e muitos treinos, o nosso artista Mondrian criou uma teoria onde a arte deveria ser mais do que cópias da natureza, e sim que deveriam expressar a harmonia e o sentimento.
Então, ele criou obras com formas e cores puras, com linhas fortes que lembram a natureza. Vocês lembram ainda na nossa aula sobre cores, quais eram as cores puras? A gente já vai relembrar. Vamos olhar, enquanto isso, algumas obras do Mondrian. Essa obra dele se chama Natureza Morta com Vaso de Gengibre. Pensa, vocês conseguem imaginar aí onde tem um vaso de gengibre? Existe aí no meio. Ele pegou a forma do vaso e tentou fazer o vaso de uma forma muito simples, que não precisasse do detalhe e nem que ficasse igualzinho realmente como é, tá? Vamos ver o segundo quadro. Esse aí se chama composição número 2. Foi ele pegar figuras geométricas, unir elas, utilizando essas cores assim que são mais clarinhas. A gente chama essas cores clarinhas de tons pastéis, tá? E aí ele pegou essa composição e criou para ver como o formato ficaria. O próximo quadro dele é essa daí, também se chama composição, só que também ela vai se chamar oval com cores planas, né? Uma outra obra dele é essa que começam a aparecer as obras mais famosas dele, e essa se chama Composição A. Observem, ele trabalha com cores que nós utilizamos durante nossas aulas sobre cores, né? Isso porque o Mondrian, ele queria utilizar as cores puras, e as cores puras eram as primárias, tá? Vamos lembrar quais são as primárias: amarelo, azul e vermelho. Muito bem. Então, essa obra dele aqui se chama Composição 2, em vermelho, azul e amarelo. Ele fazia muita questão, gente, de usar só as cores primárias na maioria das suas obras, né? E utilizar esses quadrados e retângulos, essas linhas grossas pretas. Isso porque ele queria mostrar a pureza das coisas. As formas geométricas é o estado puro das coisas. Nós somos feitos de figuras geométricas. Nossa cabeça é um círculo, nosso corpo é um retângulo. Vocês lembram disso na aula? Então, ele utilizava essas formas puras nossas com as cores que são consideradas puras, que são as cores primárias. Essa obra dele aqui é incrível, né? Eu acho ela muito bonita e ela tem um nome muito engraçado. Se chama Broadway Boogie Woogie. E era de 1943. Olha só como ele usou as figuras geométricas e as cores. Muito legal, né? Ele ficou tão famoso, gente, tão famoso, que as obras dele viraram roupas, para vocês terem uma ideia, né? Foram vestidos feitos por um homem chamado Yves Saint Laurent. Então, olha só como ficou incrível, né? Para vocês verem uma obra aparentemente simples, feita com figuras geométricas que vocês aprenderam na sala, utilizando as cores primárias e algumas cores neutras. E aí ficou essa obra de arte que é famosíssima no mundo todo e a gente está estudando agora em sala. E esse aqui foi a biografia do Mondrian. E qual a proposta para essa aula? A proposta para essa aula de hoje, no caso, vocês vão ter que utilizar a arte dele, que é esses quadrados e esses retângulos, utilizando somente as cores primárias e as cores puras, que são o branco e o preto, mas, porém, em um formato de outra gravura que vocês queiram colocar, ok? No caso, eu vou estar postando aqui, vou estar colocando aqui para vocês um exemplo de algumas, para vocês terem uma ideia, né, do que eu quero, ok? Só um pouquinho. No caso aqui, foi utilizado aqui, ó. Nesse caso aqui, só um pouquinho. Estão vendo? Foram utilizadas algumas formas de algum desenho, como a pomba, o barquinho, o gato, entre outras também.
um coelho e uma baleinha, um peixe, tá vendo? Então, é essa a ideia aqui que eu quero, que no caso vocês utilizem uma gravura e no interior dela vocês utilizem a obra de Mondrian, utilizando as cores primárias e as cores puras, ok? Essa aí vai ser a atividade essa aí, no caso, vai ser a atividade de hoje para nossa aula, tá bom? Então, eu quero que vocês façam esse exercício e me mandem por e-mail, ok? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.